Estamos vivendo tempos em que a gente tem ouvido falar muito de gratidão. E em muitos momentos a gente vê a gratidão cosmética, né? Que é essa gratidão que todo mundo pode usar. É gratidão protetor solar. É claro, né, gente, que a gente também não vai fechar nada dizendo, você a partir de hoje não use mais a palavra gratidão ou hashtag gratidão. Mas é necessário que se compreenda de fato o que é, para que a gente possa fazer melhor uso disso. Porque sim, sendo gratos, a gente pode fazer uma evolução dos nossos planos, dos nossos momentos, e a gente pode, inclusive, encontrar uma forma de lucrar com isso. Quando eu falo de gratidão, que a gente precisa sair dessa coisa da gratidão cosmética, a gente está falando de uma gratidão que a gente experiencia, sabe? E dentro da gratidão, nós temos 3 tipos de gratidão. Então, a gente tem ali a gratidão que é automática. O que é esse automático na nossa vida? O que é ser grato automaticamente? É quando acontece algo muito legal. Quando você começa um relacionamento com alguém que você admira, né, e que você queria muito alcançar aquele relacionamento, você é grato por aquilo. Então você vai experienciar, porque isso vai trazer para você a sensação do afetivo. Né? Eu não consigo experimentar algo, ser grata a algo que eu não posso sentir. Até porque gratidão é um sentimento. E se é um sentimento, eu não posso te ensinar. Eu posso mostrar para você como é bom sentir. Assim como eu não aprendi a amar, eu não nasci amando, eu não nasci rejeitando, eu não nasci preconceituosa. Isso são coisas que foram acontecendo na minha vida no decorrer do tempo. E isso foi acontecendo de acordo com a comunidade que eu vivia, com os pais que eu tive, com a família que eu tive, com os problemas que eu enfrentei, certo? Então, sendo assim, ser grato também é isso, é uma construção, né? E dentro dessa construção, eu posso experimentar a gratidão automática, que é quando eu ganho um presente e eu fico muito feliz com aquilo. Quando eu realizo um sonho e eu fico muito feliz. E isso acaba invadindo, né, afetivamente essa minha felicidade. Existem outros tipos de gratidão. Dentre eles, nós temos ali aquela gratidão que ela é muito pontual. E quando ela se transforma numa gratidão pontual, ela também se transforma numa gratidão em que a gente sempre vai ter a necessidade de ter algo para entender o que é ser grato. Mas existe um outro tipo de gratidão, que é a gratidão assim mais eventual. E essa gratidão eventual é uma gratidão que a gente então começa a compreender lá dentro do nosso íntimo, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente passar ali para a parte do nosso cérebro, né? Da nossa evolução mental diante da palavra gratidão, do sentimento gratitude, que ele sim vem da nossa profundidade. Mas a gratidão eventual é quando eu estudei muito e passei no vestibular. E pode ser que eu já tenha tentado passar no vestibular antes e não tenha conseguido. Então, quando eu passo pelo pico da frustração e eu consigo alcançar algo que eu quero muito, então automaticamente a minha evolução de gratidão é ainda maior, é ainda mais alta e também é mais profunda. Ou seja, eu vou sentir, eu vou racionalizar, eu vou compreender, mas ao mesmo tempo, afetivamente, eu estarei envolvida com aquilo. E isso é muito gostoso, é muito bacana. Por exemplo, ficar grávida depois que você tentou a gestação várias vezes, o nascimento de um filho que a gente não consegue nem mensurar, nem dimensionar o tamanho, né, dessa felicidade, o tamanho dessa gratidão que a gente experimenta. Mas a gratidão, de fato, que a gente precisa compreender e viver, é uma gratidão um pouco mais profunda que essa, que é a gratidão que eu chamo de gratidão ativa. Porque se a gratidão, ela é um sentimento, e se esse sentimento ecoa na minha vivência, ou seja, no meu comportamento e na forma com a qual eu vou construir os próximos passos da minha vida, então eu entendo que a gratidão ativa, né, não é a gratidão cosmética, que é o gratidão por tudo, que é esse gratiluz que é tão modinha agora, que quem gostar de usar, que continue usando, tá tudo certo. Ou a gratidão eventual, que mesmo a partir de grandes esforços eu consigo sentir, mas a gratidão ativa, ela é diferente porque ela requer seu investimento. O que é investir em um sentimento, né? O que seria essa construção? E a gente vai falar sobre isso um pouquinho agora.
Bom, a gratidão que a gente experimenta, né, a partir de uma promoção, a partir de um namoro, a partir do nascimento de um filho, essa gratidão é uma gratidão passiva. Por quê? Porque a vida promoveu para mim uma situação que, mesmo que eu tenha ali investido muito tempo nela, a vida me presenteou. Agora, se gratidão é um sentimento e eu preciso, né, apreender, automaticamente eu vou ter que investir. Vocês já pararam para pensar que quando a gente começa um relacionamento, você não começa um relacionamento porque você ama alguém? Não. Você começa um relacionamento porque você admira alguém, porque você deseja alguém, porque esse alguém te faz bem. E o amor vai sendo construído a partir da convivência, porque sim, você decide conviver com essa pessoa e na convivência você vai vendo ainda mais qualidades do que você tinha percebido ao primeiro toque, ao primeiro olhar, ao primeiro momento dessa convivência. A gratidão é a mesma coisa. A gratidão passiva, ela vai ser presenteada para você cotidianamente, até mesmo num episódio de TV. Vocês já assistiram um vídeo, um filme, né? Tem tantos filmes falados agora que colocam você para chorar. Já repararam que você chora com a mais profundidade, assim, o choro vem com facilidade. E outra coisa, quando você vê uma cena em que o seu protagonista preferido alcança determinado lugar e você consegue sentir essa gratidão, de novo, a gente está falando da gratidão passiva. A ativa, ela vai exigir de você investimento cotidiano. Por quê? Porque ela é uma mudança de pensamento e é uma mudança também da forma com a qual você se sente diante das coisas. Você já parou para pensar que é muito simples reclamar de algo que está ruim? Se coloque numa situação, por exemplo, de você ter recebido o seu salário X no mês, você entra no supermercado e o seu salário é reduzido a um pequeno número de sacolas de compras. Diante daquilo, né, costumeiramente eu ouço, eu recebo um salário que é meio cebola, que é a conta de ele chegar na minha mão e me fazer chorar. E se a gente parar para pensar que tem um monte de gente que não vai ter isso, automaticamente eu serei grato. Só que esse tipo de gratidão, ele tem um prazo de validade. Por quê? Porque ele vai passear nos meus pensamentos e como eu tenho tantas crenças limitantes, ele não vai fazer morada, ele passou. E ao invés de eu agradecer por eu ter tido um salário, eu prefiro reclamar que o meu salário veio e já acabou. E quando eu passo a morar naquele pensamento, né, a minha vida consequentemente, vai ser um poço de reclamações, porque sim, né? É muito simples a gente sentir dor. É muito mais difícil a gente compreender que dói, mas que eu quero sair dali. A gente entra nesse processo automático do que tá doendo, doendo, doendo e doendo. Todo mundo reclama, eu vou reclamar também. Todo mundo sofre, eu estou sofrendo também. Todo mundo chora, eu vou chorar também. A gente viu muito isso nos períodos pandêmicos, que as pessoas entraram num processo depressivo e ainda estamos vivendo isso, né? Mas muitos processos depressivos se desencadearam em depressão porque o meu vizinho entrou em depressão, o meu tio entrou em depressão e ao ver a tristeza do outro, eu entrei no caminho automático de que tristeza é um bem comum. A gratidão, ela não pode ser transformada nisso, porque se eu transformo ela nesse pequeno ato, eu estou principalmente deixando de ver que outros aspectos também podem me fazer sentir grata. Por exemplo, lá em Provérbios, tem eu vou falar da Bíblia, a gente pode falar da Bíblia, a gente pode falar do Vesta, do Torá, a gente pode falar de um monte de outros livros sagrados, mas eu vou falar da Bíblia porque a Bíblia é algo que, para todas as pessoas, né, ele é um livro sagrado, consagrado, fácil de todo mundo ter e compreender. Lá em Provérbios 4, 23, do 23 ao 7, Deus diz assim, olha, Deus diz, cuide dos seus pensamentos. Todas as vezes que eu passo a cuidar dos meus pensamentos, eu estou fazendo um investimento na minha emoção. Porque se os meus pensamentos geram emoções, porque sim, né? O meu cérebro está intimamente ligado à minha emoção, ao meu sentimento. Porque todas as vezes que eu fico, por exemplo, quando eu tenho um paciente depressivo, esse paciente,
que está faltando nele? Está faltando boas emoções? Não. Está faltando liberação de hormônios importantes porque esse cérebro esteve adoecido. Automaticamente, quando eu libero endorfina, né, melatonina, que eu promovo ali a condição melhor do sono, que eu promovo a vontade de voltar à academia, a vontade de namorar, que eu promovo a melhora da libido. Lembrando que a libido a gente não está falando não é só de sexo. Quando eu falo de libido, eu estou falando desse desejo de levantar da cama e fazer acontecer, sabe? Quando a vida faz, eu quero acontecer, eu quero crescer, eu quero melhorar. Isso é uma libido aumentada, é uma libido em que a gente coloca ela no patamar necessário para a vida. Então, quando eu cuido dos meus pensamentos, automaticamente eu estou fazendo um investimento de energia ali, né? E eu nem preciso falar de energias cósmicas, eu estou falando mesmo da energia em que eu estou produzindo os meus melhores hormônios. Eu estou falando, né, da ativação do meu córtex central, eu estou falando da ativação de camadinhas profundas no meu cérebro, que é onde eu faço, onde eu ativo um e acabo ativando a minha glândula. E aí eu faço uma promoção gigantesca de hormônios que trazem a saúde e o bem-estar. Quando eu faço esse investimento de cuidar dos meus pensamentos, automaticamente eu estou investindo em um processo da compreensão de que ser grato é algo que vai trazer lá para a minha intimidade uma vida muito melhor. Muitas vezes a gente precisa experimentar, muita gente que aprendeu a ser grato experimentou antes da escassez para compreender o quanto vale, né, ter algo. Mas às vezes a gente não precisa fazer isso. Se você parar agora 10 segundos, né, se você se desligar do mundo por 10 segundos, quais são as coisas na sua vida pelas quais você é grato? Quais são as coisas na sua vida que sem elas a sua vida não teria graça? Quais são as coisas que a gente de fato dá valor? Que se eu paro 10 segundos e paro para pensar que o fato de eu ter saúde é algo pelo qual eu sou grato e que nem sempre eu estou dando uma manutenção necessária, eu vou começar a compreender que eu tenho muito a perder. Ou seja, eu não preciso experimentar da escassez para ser grato por aquilo que eu já tenho. Se eu faço um investimento cotidiano no pensamento de gratidão, eu vou agradecer pela saúde que eu tenho. Eu vou agradecer pelo bem-estar que eu acordei, ou seja, eu tive uma noite reparadora, então eu acordo muito bem e estou preparada para enfrentar o dia. E quando você olha para isso, você fala, nossa, que coisa pequena. Você já parou para pensar que os milagres são pequenos? O ato de você piscar sem perceber que está piscando, né? Claro que a gente tem ali todo o mecanismo do nosso cérebro cuidando disso, mas também é um milagre. Já parou para pensar que você inspira e expira automaticamente sem parar para prestar atenção que você está comandando o seu cérebro? É hora de inspirar, é hora de expirar. Não, você não precisa disso, você é um milagre que caminha. Você já parou para pensar que quando de pé na cozinha e você fica com vontade de tomar um copo d'água, você se movimenta, pega o copo, coloca para encher e bebe a água sem precisar comandar nada? Você já é um milagre. E quando você compreende que esses milagres são costumeiros na sua vida, você passa a compreendê-los como algo grandioso. Então, por si só, eu já serei grata por esse momento, por esse motivo. Agora, quando eu falo de investir em gratidão, é investir mesmo. Porque se nós temos crenças limitantes que me foram autoimpostas, colocadas em mim como algo costumeiro, uma vida inteira durante 30, 40, 50, 90 anos, parar para pensar se o meu pensamento está sendo inverso ao de reconhecer que eu sou um milagre que caminha, eu vou ter que estar 24 horas, né, ou pelo menos as 12 horas principais do meu dia antenada na forma com a qual eu penso. Porque é muito simples eu pensar que eu estou em uma sala e que o ar-condicionado pode parar. Nossa, se parar. Eu já criei um monte de situações para se o ar-condicionado parar. Ao invés de eu pensar isso, eu posso pensar assim, não,
vai dar tudo certo. O ar-condicionado vai funcionar durante 30 anos, que é a potência máxima dele, e eu sou grata a isso. Mas eu vou ter que vigiar esse pensamento, porque esse pensamento essa observação de que se eu estou pensando se é positivo ou negativo, ela pode no decorrer do dia mudar, e eu tenho que estar atenta, porque se mudar, eu tenho que voltar essa chavinha para o positivo. Quando eu falo, né, da nossa manutenção do cérebro, da nossa manutenção hormonal, da nossa manutenção que vai me promover boa noite de sono, que vai me promover um bom dia, que vai me promover a expansão dos meus afazeres, né? Quando eu tenho o sentimento de gratidão, eu elevo as minhas emoções ao ponto alto de estar sempre sendo presenteado. Sabe aquela emoção que você sentiu quando você ganhou a boneca que você tanto queria? Ou que você ganhou o carrinho? Ou aquela emoção de quando nasceu o seu primeiro filho? Ou a primeira vez que você conta ao mundo que está grávida e essa gravidez de fato realiza? Porque, né, quem é mulher sabe, a gente faz o exame e aí você dorme e aí amanhã você se pergunta, pera, esse exame, isso aconteceu de verdade? E todas as vezes que você assimila, tem um serzinho dentro da gente, é como se a gente estivesse reconhecendo de novo essa felicidade? Pois é. Esse pico de felicidade, né, que faz ali toda a ativação do meu córtex central e das subcamadinhas dele, fazendo com que a minha glândula hipófise trabalhe melhor e que ela libere a melatonina, as serotoninas e todas as inas que eu preciso, dentre elas o hormônio que vai me dar, né, a melhoria da minha libido. Eu elevo o meu sentimento a um ponto máximo, fazendo com que eu também consiga me elevar espiritualmente. E sim, para mim a ciência, eu acho que para todo mundo, né, a ciência e a espiritualidade caminham juntos, porque por mais que eu seja cética, eu não posso deixar de pensar que por alguém ou por algo muito maior do que eu estou aqui nesse momento, experienciando esse momento. Certa vez eu disse assim, eu vou gravar, enfim, um podcast sobre o poder da gratidão. E quando eu falava sobre isso, eu podia naquele exato momento sentir exatamente o que eu estou sentindo agora. Aquela sensação de, poxa, olha de onde eu vim e aonde eu vim parar. Essa sensação elevada, né, pode dar a ideia daquela gratidão eventual, porque isso aconteceu agora e esse evento eleva suas emoções, promovendo uma saúde e um bem-estar muito maior. Pode, mas muito mais do que isso, né? Experienciar esse momento vai trazer para mim, ou já trouxe para mim, a sensação e o desejo de me manter aqui. Porque sim, né? Quem experimenta uma coisa boa não quer voltar a uma coisa ruim. As nossas emoções são exatamente assim. Se você experimenta o pico de uma emoção boa, você está evoluindo, e ao evoluir você já não cabe mais naquela caixinha que te colocaram outrora. Você já não é mais a mesma pessoa. Então, quando eu evoluo enquanto pessoa, enquanto ser, eu também estou evoluindo espiritualmente. E se eu estou num processo de evolução, de crescimento, eu não preciso voltar ao processo de escassez para entender que eu mereço mais, que eu posso mais. Se eu entendo que eu mereço mais, que eu posso mais, que eu estarei mais, automaticamente eu me sinto mais também. E se eu me sinto mais, automaticamente a minha vida é mais. Eu não vou ver agora mais o meu almoço, o meu jantar, como um simples prato da refeição. Eu vou ver isso, né, de forma ativa, agradecendo, porque hoje eu estou comendo arroz, feijão, abobrinha, bife de frango, etc e tal. Amanhã eu vou ficar com uma vontade enorme de comer uma moqueca, né, de peixe bem gostosa, e aí eu vou saber que eu posso mais. E quando eu sinto que eu posso mais, a vida vai trazer mais pra gente, porque é uma constante. Se a gente olha para a vida, né? E aí agora a gente vai falar um pouco sobre energia, mas se eu olho para a vida como um todo, a gente vai falar de metafísica, nós sabemos que o universo funciona em sons, não é? A minha voz é um som que vai te alcançar, promovendo ondas, né? É como colocar uma pedra no lago.
Se eu sou uma pessoa que sou grata, automaticamente a pedra que eu jogo no lago do universo, eu vou jogar com mais força porque eu estou jogando com fé. Então as ondas sonoras vão ecoar muito mais profundamente lá no universo. Vocês já pararam? Se você parar para pensar, uma pessoa que nesse momento está reclamando e reclamando e reclamando, ela vai jogar a pedra dela no lago. E a pedra no lago dela vai fazer tum. Ao passo que uma pessoa grata, uma pessoa que tem fé em si, porque é ela quem está promovendo as melhores ondas de si mesmo, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai jogar uma pedra no lago e essa pedra no lago vai fazer tum. E vai continuar essas ondas lá no céu promovendo, né, esse desencadear de situações que você quer para sua vida. E o poder da gratidão, ele está aí, né, na promoção de uma nova vivência, de um novo formato, que hoje em dia também está sendo usado de forma cosmética. Cocrie uma nova realidade. Só que esse cocriar uma nova realidade tem que passar por mim primeiro, porque cocriar uma nova realidade não está aqui ou só aqui. Está nesse todo que fala, que professa, que pensa, que anota e que sente essa nova realidade. E por que eu falo de investimento? Que não adianta eu querer agora, nesse momento, uma nova realidade e daqui 10 minutos eu titubear. Porque sim, né? Eu não preciso nem sempre ter fé em algo crístico, em algo espiritual, em algo mais elevado, se eu não tiver fé em mim mesmo. Porque sou eu quem vou promover as mudanças da minha vida. Eu sou o todo, assim como Jesus disse, né? A Pedro, por muitas vezes, Jesus disse, eu sou, né, a luz divina. E da luz divina nasce o todo, esse todo que nós também somos. Então, nós somos o nosso Cristo pessoal. E se a gente entende que nós somos o nosso Cristo pessoal, eu vou ter fé em mim. Porque já disse Deus, eu não farei nada por você, eu farei tudo com você e a partir de você. Então, todas as vezes que você sabe que você é quem vai jogar a sua pedra no lago e que vai depender da sua fé para a força com qual essa pedra será jogada no lago, e essa energia vai ecoar em todo o espaço do universo, trazendo para você as oportunidades de uma nova vida, de uma nova criação, você por si só já será grato. Porque você descobre o quão de poder você tem e que você não precisa do outro para dizer para você o quão poderoso você é. Porque se você é grato, você tem a consciência do quão poderoso ou poderosa ou do quão construtor você pode ser. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim assim, até ontem eu ouvi essa pergunta, né? Eu não consigo ser grata. Não, eu não consigo. Eu, infelizmente, aquela coisa de bater o dedinho na quina do móvel e a primeira coisa que eu vou fazer é xingar, nananana, uma série de palavrões. E a pessoa que é grata normalmente vai dizer assim, pelo menos eu tenho o dedo, né, para bater no móvel. Fato é que às vezes é realmente difícil ser grato quando já se acostumou nessa linear de que sim, as coisas têm um grau de dificuldade ou têm um grau de facilidade. Normalmente a pessoa que não consegue sentir gratidão, ela sente frustração com muita facilidade. Por quê? Porque é muito diante dos nãos da vida. Não é porque a pessoa não recebeu nãos na vida. A pessoa pode até ter recebido nãos, a pessoa pode até ser carente de muitas formas. Mas a pessoa que aprendeu que na vida bastava um chorinho para a mamadeira de leite quente chegar, ela realmente não vai ter experienciado o quanto é bom esperar aquecer o leite para que ele chegue para a pessoa. Você já parou para... Repare, quando você está na rua, você passou o dia todo nos seus afazeres da rua e você nem sequer se lembrou que você precisava fazer xixi, por exemplo. E aí, de repente, você chega no portão de casa e aquela vontade louca de fazer xixi acontece. Você fica com medo de, será que eu vou conseguir segurar até entrar em casa? E aí você entra em casa e chega ao banheiro e aí você começa a fazer o seu xixi. Já pararam para pensar o quão prazeroso é fazer xixi porque você estava apertado?
Ou quão prazeroso é tomar aquele copo d'água num tempo de calor como nós estamos vivendo agora? Você pega um copo d'água lá do seu filtro, da sua geladeira, e no primeiro gole você fala: que bom, né? A água nem tem gosto, mas é a água mais saborosa que você já experimentou. Então, nesse caso de não conseguir ser grato por coisas pequenas, é muito o exercício de voltar a sentir. Ou seja, eu preciso sentir. E você pode sentir qualquer coisa, né? Você pode testar, você pode experimentar, porque a gratidão também é isso. A gratidão, ela é cotidiana. Como eu disse, é um investimento. É como colocar uma moeda de 10 centavos todos os dias no mesmo porquinho. E que porquinho é esse? O porquinho da bênção, o porquinho da sua vitória, o porquinho, né, que vai te mostrar o quão grato você pode ser. Porque sim, a partir do momento em que você fala assim, eu estou investindo tempo e energia em agora ser uma nova pessoa, eu preciso ser uma nova pessoa de fato, mas não é para o outro. Porque nós também podemos cair na armadilha da comparação, né? Mas fulano consegue tudo o que ele quer a partir do clima do gratiluz. Não é tão simples assim. Porque não é simples você ter fé o suficiente para jogar a sua pedra no lago para que ela ecoe alto. Você vai jogar a sua pedra no lago várias vezes e ela vai ecoar bem mansinho como um gato. E nesses momentos pode ser que você diga assim, poxa vida, meu esforço não valeu de nada. Sim, seu esforço está valendo. É porque a mesma moedinha, né, de 10 centavos que você coloca todos os dias no seu porquinho, quando você quebrar esse porquinho, essa moedinha de 10 centavos, ela vai valer ali R$ 100. Por isso que é cotidiano, por isso que é uma tentativa, né, de acerto e erro. E a gente precisa se lembrar todos os dias que todo mundo erra. Nós erramos mais do que acertamos. Mas as pessoas, nós só olhamos para os acertos, ou seja, a manutenção da gratidão, ela não vai passar tão somente pelo vale espiritual, ela não vai passar tão somente pelo vale emocional, porque nós temos picos emocionais, ela não vai passar tão somente pela física quântica, ela não vai passar tão somente pela minha liberação hormonal, né, pelas todas as inas que eu quero na minha vida, por todas as endorfinas. Ela precisa passar sim pelo trabalho costumeiro e é um trabalho de formiguinha. Por que que a terapia, por mais que eu possa inserir métodos, por mais que eu possa inserir novos protocolos na terapia, ela faz sucesso, né? Ela faz efeito no decorrer desse período. Porque é investimento, é todos os dias colocando uma moedinha de 10 centavos nesse porquinho. A gratidão funciona a mesma coisa. Por que que às vezes você sente mais facilidade de investir o seu tempo no seu trabalho do que na forma com a qual você se sente? Ah, porque a vida é corrida. Para tudo temos uma desculpa, né? Mas a forma com a qual você se sente é algo que te acompanha o tempo todo e você pode investigar a cada minuto do dia, a cada momento. Por que que eu me sinto assim diante de determinada situação? Por que que eu me sinto assado diante de outra situação? Se a gratidão é um sentimento, eu preciso me investigar até sentir. Não adianta eu querer me sentir melhor se eu não estou cuidando disso, porque para eu sentir, eu preciso racionalizar. E enquanto eu racionalizo, eu descubro onde eu posso sentir melhor. Acho que ninguém para pensar nisso, né? Mas mesmo voltando, se eu volto lá, né, em Provérbios 4:27, tem uma parte do versículo que diz assim, olha, observe os seus pensamentos. São os seus pensamentos que te levantarão diante da dificuldade. Jamais abaixe a cabeça. Não minta, mas também não viva como escasso. Por que que eu cito a Bíblia? Porque todas as vezes que a gente cita um livro, né, que todo mundo já conhece, e eu repito, eu poderia citar outros livros aqui, né, livros esses que eu já tive a experiência de ler, todos esses livros contam pra gente que trabalhar o nosso mental está intimamente ligado ao nosso emocional.
Todas as vezes que eu faço a ativação, né, do sistema da gratidão, que eu me sinto profundamente grata, que eu ativo o meu córtex frontal, eu ativo dentro da minha cabeça um espacinho, sabe? Que diz muito, que segundo estudiosos, fala muito sobre a forma com a qual eu consigo ser mais empático. E ao ser empático, eu coloco o outro, eu me coloco no lugar do outro. Não é sobre uma visitação, é sobre, poxa, né? Se fosse comigo, como é que eu me sentiria? E se essa realidade fosse a minha, o que eu gostaria que o outro fizesse para mim ou por mim? E todas as vezes que eu me coloco nesse lugar, né, que é o lugar do outro, que é o endereço mais difícil de ir, o lugar do outro, eu começo a compreender que a minha vida sim é melhor. Fala, nossa, eu não tinha me dado conta de quão sortudo eu sou, porque sim, sorte existe. O grande problema é que a gente também não investe na sorte. A gente prefere dizer que, nossa, eu tenho dedo podre para relacionamentos. Nós preferimos dizer, nossa, eu não tenho sorte nenhuma, eu nunca ganhei nenhum jogo. Às vezes a gente nem joga, mas a gente prefere reclamar que a gente não ganha nada. Então, quando eu ativo o meu sistema, né, de empatia diante do outro, eu começo a olhar para a minha vida e dizer assim, caramba, né, o quão sortuda eu sou. O quanto de coisas boas eu tenho, o quanto de coisas boas eu construí. E de novo eu vou estar trabalhando sim aquela gratidão que é a gratidão eventual. Mas quando eu experimento da gratidão eventual e eu sou sábia, eu vou querer que essa manutenção seja diária. Porque essa elevação emocional, junto com a racionalidade, porque sim, né? Se eu consigo me sentir grata racionalizando, efetivamente e afetivamente eu vou levar esse sentimento aos picos. É como se, como eu disse, né? Se a gente experimenta de fazer xixi depois de horas que a gente ficou apertado, mas muito mais do que isso. Vocês já pararam para pensar que um morador de rua pode já ter experimentado de 24 horas a fio sem ter colocado nada no estômago? E que essa pessoa, ao se alimentar bem, ela pode até passar mal? Por quê? Porque o organismo, né, não está preparado, então ele vai rejeitar essa alimentação, o que é natural, a gente sabe, infelizmente, né, e que é costumeiro. Não adianta a gente mascarar dizendo aí que a gente não vive isso e que a gente não vê isso. As pessoas, os moradores de rua passam por muitas situações que a gente não queria viver na pele. Para muitos de nós, né, os moradores de rua que espiritualmente são mais elevados que a gente, acreditem, são mais elevados que a gente, pelo menos em sua maioria, né, segundo a espiritualidade conta pra gente, que essas pessoas, elas escolheram abdicar de muita coisa, como Francisco de Assis fez, para melhorar a sua evolução. É óbvio que ali, né, assim como nós, estão cumprindo tempos karmáticos, estão cumprindo aprendizados. Karma, a gente fala um pouco mais sobre isso numa outra hora, porque o karma é algo que sempre traz para a gente uma grande dúvida, uma grande questão, e traz para a gente uma infinidade de perguntas, né? Mas os moradores de rua que estão ali naquela condição, né? Quando eles vão se alimentar e mesmo passando mal, né? Se sentindo mal depois de uma boa refeição, eles são extremamente gratos por aquele momento. Porque sim, eles já tiveram isso antes. Eles perderam. E quando se perde algo que se tem, você valoriza o dobro. Vocês já ouviram a frase de "e volta o cão arrependido"? Se a gente trouxer isso para o campo dos relacionamentos, né? Dos relacionamentos românticos, por exemplo, a gente pode falar muito, pode mostrar muito isso. A pessoa não te valorizou, a pessoa não te cuidou, a pessoa não te protegeu, não protegeu o relacionamento, não buscou a evolução desse relacionamento. Esse relacionamento se finda e quando esse relacionamento se finda, 2, 3 dias, a pessoa descobre que você era o amor da vida dela. E eis que volta o cão arrependido. Ou seja, algumas pessoas experimentam da escassez para aprenderem a valorizar aquilo que tiveram. Mas se a gente não precisar experimentar da escassez, e aí a gente está falando de sabedoria, né, da evolução do ser, porque é uma escolha. Quando alguém diz para mim, né, que eu não consigo me sentir grato por nada, e ontem eu fiz até algum tipo de exercício com as pessoas que me disseram, a gente para pensar que o ato de você não se sentir grato com nada, sim, porque você não experimentou da escassez,
Outra coisa é que você não é grato às bênçãos que você tem, porque sim, você é abundantemente abençoado. Mas quando eu não consigo olhar para mim como um ser, né, que não sou abundantemente abençoado, eu estou olhando para toda uma vida e dizendo que a minha vida passou em vão. Ou seja, era isso mesmo que eu queria, né? Foi para isso mesmo que eu volto para a Terra, que eu volto para uma nova vivência, para não buscar por uma evolução. Todas as vezes que eu uso a frase o poder da gratidão, eu me lembro que ela é muito mais profunda que isso, porque ela é o poder da construção. Por que é o poder da construção? Como eu disse, é mais fácil a gente reclamar do que nos falta do que aquilo que a gente tem. Hoje em dia nós estamos vivendo uma transição planetária, nós estamos vivendo um tempo em que todo mundo se sente um tanto carente, e em que as pessoas solteiras estão desesperadas buscando parceiros. Sim, gente, a palavra é desesperada sim, tá? Eu não vou mascarar isso, não vou maquiar isso, porque sim, as pessoas, eu conheço pessoas, né, do meu pequeno ciclo de amizades que diz assim, eu estou aceitando qualquer um até vir o melhor que eu tenho. Não, porque eu não concordo, porque a gente tem que esperar vir o melhor, né, porque é aquilo que você merece, você não merece menos. Mas se você se colocar no lugar de que você vai receber menos, menos você receberá. Numa das frases bíblicas que eu sempre trago, ela diz assim, olha, aquele que tudo tem, mais lhe será acrescentado. Aquele que pouco tem, o pouco que tem lhe será tirado. E aí, se você parar para pensar que eu queria, né? Vamos trazer para o campo romântico, porque eu sei que ilustrar no campo romântico atrai muito o olhar das pessoas. Então, assim, você tem um relacionamento com Tom Cruise, né? Antigo galã, mas ele continua lindo. Então, você tem um relacionamento com Tom Cruise. Só que o Tom Cruise, ele não está preparado para um relacionamento sério, ele quer levar a coisa leve, e essa pessoa te faz muito feliz. Muito feliz, muito feliz. O beijo é bom, o abraço é bom, o cheiro é bom, né? Fazer amor é o ápice da vida. Mas você decide que você quer que essa pessoa te assuma aos 4 cantos do mundo. E essa pessoa disse para você que ela não está preparada para isso. E aí você começa a forçar e a forçar e a forçar, e essa pessoa então diz para você que o relacionamento termina ali porque ele não está preparado para te dar aquilo que você quer. O relacionamento termina, então você volta o cão arrependido. E aí você começa a descobrir que o que você tinha era ótimo. Se a gente precisar parar para pensar nisso, aí a gente vai para a experimentação da escassez. Porque sim, né? Ai, mas o beijo dele era tão bom. Sim, mas enquanto você tinha, parecia pouco. Ah, mas estar com ele, sair com ele, com os amigos dele era tão bom. Mas enquanto você tinha isso, parecia pouco. Se a gente começar a observar o quão pouco ou o quanto eu faço pouco de tudo aquilo que eu já tenho, eu vou me reconhecer o grande ingrato. E aí eu vou começar a fazer o exercício inverso de dizer, nossa, cara, eu tenho muito. Lembra da história de que eu sou o milagre que caminha que eu falei? Sim, você é o milagre que caminha. Você é extremamente abençoado. Você é extremamente benquisto pelo mundo, pelo cosmo, pelo Deus, pela espiritualidade que te acompanha. Mas você decidiu que você ficaria no lugar aonde ser o coitadinho do universo seria mais confortável. Então, se você olha para pequenas coisas em doses homeopáticas, você é muito abençoado. E se você, por si só, ser grato porque você anda sem a ajuda de muletas, você vai dizer, nossa, esse sentimento de gratidão de eu poder andar sozinho é um sentimento massa pra caramba e que eu quero morar nele. Eu não sei se eu posso dizer massa pra caramba, mas agora eu já disse. Mas é um sentimento que eu quero morar nele, porque me traz facilidade, né? Eu não preciso de ninguém. E sim, você não precisa de ninguém para ser feliz. Você se coloca nessa posição porque, de novo, você caminha pelos caminhos da ingratidão. Por que você caminha pelos caminhos da ingratidão? Porque você tem muito, mas pela falta de senso de observação, você acaba tendo pouco. E todas as vezes que você tem pouco, você nada tem. E eu acho que seria muito bom se a gente parasse para refletir sobre isso, né? Porque quando eu reconheço que muita coisa me faz feliz,
mais grato eu sou. E quanto mais grato eu sou, mais eu tenho. E quanto mais eu tenho, mais eu posso dividir. Porque vocês já ouviram aquela máxima que todas as vezes que eu divido, multiplica? É uma frase que eu costumo usar muito no meu trabalho. Quando as pessoas dizem para mim assim, mas eu não posso pagar. E aí eu digo para ela assim, mas eu te dou com amor. Porque todas as vezes que a gente dá com amor, todas as bênçãos se multiplicam. E a vida da gente se multiplica, né? As bênçãos se multiplicam, a felicidade se multiplica. Então, todas as vezes que você parar para pensar que gratidão é algo difícil de experimentar, pensa nisso. Todo aquele que tem muito, muito mais terá.